Oi, pessoal! Hoje eu vim ler algumas passagens sobre a ressurreição de Jesus. Eu vou iniciar lendo Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 10. Vamos lá. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Normalmente eles tinham esse costume de ir até o sepulcro para colocar especiarias, aqueles cheiros, né? E trocar os tecidos, né, das vestes. Foram ver o sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Imagina quão grande era aquela presença que desmaiaram. O anjo disse às mulheres: Não temam, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, eufóricas, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Nossa, eu ia desmaiar na presença. Ler alguns pontos sobre a passagem. Não só sobre a passagem, né? Sobre a ressurreição. Vamos lá, aqui ó. E quando o anjo removeu a pedra, Jesus saiu livre do sepulcro, rasgando as vestes que nos separavam de Deus Pai, abrindo um novo caminho para assim sermos livres com Ele. Somos livres do sepulcro, pois não morremos para sempre. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Ele seria tragado pela morte. Entretanto, a morte só teria autoridade para tragar pessoas que já pecaram. Se Jesus não ressuscitasse, significaria que algum pecado ele tinha. Contudo, como ele ressuscitou dentre os mortos, é uma validação de Deus, de que não havia erro algum nele. Ele era cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé, ela seria em vão, porque nós creríamos em uma história e não em um homem. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé cristã seria semelhante às demais fés do mundo. Os fundadores de muitas crenças estão mortos, sepultados, mas Jesus está vivo. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A vida e a entrega de Jesus, de uma maneira maravilhosa, pagou os nossos pecados, mas na sua ressurreição mostra a aprovação de Deus, abrindo uma nova vida e uma nova chance de vivermos. Porque Ele ressurge dentre os mortos com uma vida incorruptível que venceu o pecado. Ele lutou contra o pecado em vida, nunca se sujeitou ao pecado e foi até a morte, mesmo sem pecar. E esse foi o bug da morte. Ela não deveria ter matado ele. E quando ele vence com uma nova vida, uma vida ressurreta. Ele veio no corpo glorificado. A vida que nunca se dobrou ao pecado e não pôde ser segurado pela morte.
Todos os outros homens da terra morreram e sepultados estão. Até aqueles que foram ressuscitados em outros momentos morreram e foram sepultados novamente. No caso de Jesus, ele ressuscitou para a incorruptibilidade. Ele é a primícia entre os mortos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado para uma nova realidade de vida. E por isso essa é a nossa esperança. A esperança que um dia também ressuscitaremos com ele. A ressurreição, ela é o triunfo do Senhor, é a vitória do Senhor, a aprovação do Senhor pelo Pai, a vitória sobre a morte, pois a morte não pôde contê-lo. A ressurreição é crucial na vida cristã, pois nós temos a sepultura vazia e testemunhas da ressurreição, testemunhas oculares, né? São pessoas que viram Jesus ressurreto, ressuscitado. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, aprovando a sua obra, sendo o selo de aprovação, abrindo um novo caminho, nos dando esperança de que um dia também ressuscitaremos, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, seria Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pela desobediência de um homem, de Adão, a morte entrou no mundo e toda a sua descendência herda a morte. E pela obediência de um homem, a ressurreição entrou no mundo e toda a sua descendência herda a vida, o vencer a morte. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Oh, glória! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao 57, nos diz: Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte sempre ganhou dos homens, porém, por toda a história da humanidade, ela perde para o homem, um homem que tira a força e o poder da morte, pois não morreremos para sempre. João capítulo 11, versículo 25 ao 26 nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O fato da ressurreição de Cristo ter ocorrido, ela gera um poder e uma vida que nos impulsiona a viver uma vida impecável. Uma vida com o poder da ressurreição agindo dentro de nós, mortificando tudo aquilo que é do velho homem e vivendo uma nova realidade já no Espírito. E que um dia essa promessa da ressurreição também se cumprirá em nossos corpos mortais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 17, nos diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que eu gosto de falar que se ele morreu por mim, eu viverei por ele. Eu falarei e engrandecerei o seu nome e proclamarei o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma,
agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. João capítulo 20, versículo 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Eu fico imaginando essa cena, né? Quando Jesus vai ter encontro aos discípulos, eles ficam atemorizados, assim, temendo, desacreditados. Porque, embora Jesus tivesse trocas com ele de que voltaria e reedificaria o templo em 3 dias, eles não tinham, em alguns momentos, um entendimento claro de que o Senhor ressuscitaria no 3º dia. Porque quando o Espírito Santo do Senhor desce, o Senhor dá entendimento, abre a mente, né? A mente para o entendimento da palavra, das promessas. Por isso que o Senhor fala para Tomé, né? Coloque a mão aqui, ó, veja o furo. Creia, não duvide, creias. Após a ressurreição, o Senhor herdou as cicatrizes do amor. Suas mãos, pés e coração foram perfurados. Tudo isto pelo amor, para que tivéssemos uma chance de recebermos o Espírito de Deus que toma o nosso interior. Durante 40 dias, o Senhor ele apareceu para mais de 500 pessoas. E depois disso, ele sobe aos céus e ele vira assunto aos céus. Porque nem os anjos sabiam que o Senhor ressuscitaria o seu filho no 3º dia. Imagine a comemoração, a alegria, a euforia. Meu Deus, toda aquela alegria ao receber o Senhor. E ele vai direto ao trono de Deus e se apresenta ao Pai como um sacrifício incorruptível, perfeito, e anuncia sobre o seu retorno. E o Pai envia o Espírito da promessa e Jesus pode estar em todos ao mesmo tempo por meio do seu Espírito. Louvado seja Deus! Tem um louvor que eu gosto muito de ouvir, de adorar, que é quão lindo esse nome é, né? Que fala: o véu tu rompeste, a morte venceste, a tumba vazia agora estás, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Oh, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.